Memórias de um Suicida, capítulo 10. O Manicômio. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-vos longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendo dois serdes lançados no fogo eterno. Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 8. Não nos furtaremos ao desejo de transcrever as sensacionais impressões suscitadas ao nosso raciocínio pela segunda visita da série programada pela previdência do irmão Teócrito, a bem da nossa instrução, na tarde do dia imediato ao que visitáramos a torre. Abriram-se de par em par os magníficos portões do manicômio, permitindo-nos passagem, como se fôramos personagens gradas. Como tão bem indicava sua denominação, o manicômio recolhia as individualidades cujo estado mental, excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio, lhes impossibilitasse a faculdade de raciocinar normalmente. Era o diretor do manicômio, antigo psiquista natural da velha Índia, berço da sabedoria espiritual da terra, conhecedor profundo da ciência esotérica da alma humana, lúcido e experiente alienista, cujos cabelos nevados, a escaparem em torno de alvo turbante, afiguravam formosa coroa de louros, comprovando-lhes os méritos adquiridos no trabalho e no devotamento a seus irmãos infelizes. Seu nome, um nome cristão, adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo. Seria João, o mesmo do apóstolo venerando que lhe desvendara os arcanos radiosos da doutrina imaculada, a que para sempre se devotara desde então. E como irmão, João simplesmente foi que conhecemos essa encantadora personagem, sobre cujos ombros pesava a tremenda responsabilidade dos enfermos mais graves de toda a colônia, suficientemente materializado a fim de melhor permitir-nos compreensão. Irmão João acusava a tez amorenada, como geralmente a têm os hindus. Grandes olhos perscrutadores, fronte ampla e inteligente, cabelos completamente encanecidos e estatura elevada. Ao dedo anelar, da sinistra a esmeralda, que indiciava sua qualidade de médico, assim como o alto do turbante, pois, em verdade, não víramos ainda um só daqueles sábios iniciados que se não trajasse com as mesmas particularidades apresentadas pelos demais companheiros, exceção feita dos sacerdotes que preferiam conservar a alva sacerdotal, atendendo a injunções circunstanciais. Extremamente simpatizados por essa figura veneranda, rodeávamos sem mais cerimônias, como se de longa data o conhecêssemos, atraídos pelas esplêndidas vibrações que lhe eram naturais, enquanto ia ele demandando o interior do importante estabelecimento que comprovávamos rigorosamente montado sob os reclamos da fraternidade inspirada no divino amor cristão, assim como nas exigências da ciência médico-psíquica. Antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, esclareceu gentil e atencioso. Deverei certificar-vos de que meus queridos pupilos são inofensivos como entidades anormalizadas pelo sofrimento que são. Alguns existem ainda em estado de alucinação, outros imersos em prostração impressionante, a requisitarem de nossos cuidados zelos especiais, conforme vereis. Digo, porém, que são inofensivos, tomando por base um louco terreno, pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse,
conscientemente. Não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece com os loucos dos manicômios terrenos. Todavia, são portadores dos mais nefandos perigos, não só para homens encarnados, mas até para espíritos não mais imunizados pelas atitudes mentais sadias e vigorosas. Razão pela qual temo-los separados de vós outros, mantendo-os isolados. Seus deploráveis estados vibratórios, rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade, são de tal sorte prejudiciais que, se aproximassem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, e esse homem, ignorante em assuntos psíquicos, lhe oferecesse analogias mentais, prestando-se à passividade para o domínio das sugestões, poderia suceder que o levassem ao suicídio, inconscientes do que o faziam, ou o prostrassem, gravemente enfermo, alucinado, mesmo louco. Junto a uma criança, poderão matá-la de um mal súbito se o pequenino ser não tiver ao redor de si alguém que, por disposições naturais, para si atraia tão perniciosas irradiações, ou uma terapêutica espiritual imediata, que o salvaguarde do funesto contágio, que no caso será o efeito lógico de uma peste que se propagou. Impressionado, Belarmino perquiriu carregando o senho. Como poderia dar-se um caso melindroso desse, irmão João? Com que então existem tais possibilidades sob as vistas da lei sábia do Criador? Como hei de compreendê-las sem prejudicar meu respeito pelas mesmas? O interlocutor esboçou gesto de indefinível amargura e retrucou com sabedoria. A lei da divina providência, meu filho, estatuiu e preconizou o bem, assim o belo como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutiva e corruptível, o homem responsabilizar-se-á por toda a desarmonia em que se reconhecer enredado. Tais casos, como os de que tratamos, têm possibilidades de se verificar e são resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição, prejuízos desagradáveis e constantes da inferioridade do planeta em que se dão. Convém notificar, porém, que não estou afirmando que tais casos sejam frequentes, mas que poderão acontecer, tem mesmo acontecido. E assim acontecerá quando exista semelhança de tendências, afinidades entre as duas partes, ou seja, entre o desencarnado e o encarnado. Quanto à criança ser melindroso e impressionável por excelência, convenhamos que será suscetível de molestar-se por bem insignificantes fatores, bastando não estejam estes concordes com a sua delicada natureza. Não ignoramos, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento dominante, como a saudade de alguém muito querido, poderão igualmente levá-la a adoecer e abandonar o pequeno fardo carnal. A mesma lei, sob a contradita da qual aquelas possibilidades poderão subsistir, também faculta aos homens meios eficazes de defesa. Por meio da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever, nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz que do alto irradia em torno de beneficência para aqueles que a buscam, poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza de males epidêmicos próprios do físico terrestre, com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, vacinas. Tratando-se de um vírus psíquico, é claro que o antídoto será análogo, harmonizado em energias opostas,
também psíquicas. Por nossa vez, existindo na lei, que orienta a pátria invisível, ordens perenes para calamidades de tal vulto, para que calamidades de tal vulto sejam evitadas o mais possível. Todos os esforços empregamos a fim de bem cumpri-las, constituindo dever sagrado para nós o preservarmos os homens em geral e a criança em particular de incidentes dessa natureza. Infelizmente, porém, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos institutos, porquanto os homens se entregam voluntariamente por atitudes ímpias e completamente desgovernadas a tais possibilidades, as quais, conforme vimos, afirmando conquanto anormais poderão verificar-se. Para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada, os males daí resultantes serão a consequência da invigilância, da inferioridade de costumes e sentimentos, do acervo de atitudes mentais subalternas, do alheamento da ideia de Deus em que se prefere estagnar, esquecido de que a ideia de Deus é o manancial imarcessível a fornecer elementos imprescindíveis ao bem-estar, à vitória, em qualquer setor em que se movimente a criatura. Para o causador inconsciente do mal positivado, será o demérito de um ônus a mais, derivado do seu ato de suicídio e cuja responsabilidade irá juntar-se às demais que o sobrecarregam. E não exigirá, porventura, meio seguro de prevenir o homem do nefando perigo a que se encontra exposto, como se pisasse ele em terreno falso, solapado por explosivos mortíferos? Interroguei pensativo, entrevendo muitos dramas terrenos cuja causa estaria na exposição que nos faziam. Sim, existem, replicou vivamente o esclarecido doutor. Existem vários meios pelos quais são eles avisados, e até posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno. E não dirigido a este ou aquele grupo de cidadãos, apenas à humanidade inteira. Os avisos de que carecem os homens para se desviarem não só deste ominoso resultado, como dos demais tormentos que poderão atingi-los durante os ensaios terrenos para o progresso, estão nas advertências da própria consciência de cada um, a qual é o porta-voz da legislatura por que se deverá pautar, esboçando-lhe a prática do dever como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual. Estampam-se nos dispositivos que as crenças e tradições sagradas de todos os povos popularizam através das gerações, assim como se encontram nas resenhas da moral educativa legada ao gênero humano, como aos espíritos pertencentes à terra pelo grande mestre Nazareno, a qual, longe de ser fruto do misticismo hiperbólico de um povo apaixonado e fantasista, como presumem os supostos espíritos fortes. É ao contrário, a norma lógica e viva, cuja aplicação nos atos da vida prática diária virá garantir ao homem, à humanidade, os estados felizes com que há milênios sonha, pois quais se debate em lutas incessantes e inglórias, mas para a conquista das quais tem desperdiçado tempo valioso, deixando de abraçar os únicos elementos que o ajudariam na heróica odisseia, isto é, o respeito às leis que regem o universo e presidem ao seu destino, a auto-reforma indispensável e dali consequente. E presentemente, com absoluta eficiência, estão nos códigos luminosos da chamada nova revelação, que preside nos tempos atuais sobre a Terra,
a transformação social que se esboça no mencionado planeta, facultando francas relações entre os planos objetivo e invisível, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias entre nós, os espíritos desencarnados e os homens ainda retidos na armadura carnal. A nova revelação instruirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo o que de necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Assim sendo, necessariamente, o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível que o estado do seu progresso moral e mental permitir. Suas glórias e belezas ser-lhe-ão desvendadas. Os supostos segredos que envolviam a morte em planos indevassáveis serão solucionados por fatos clarividentes e elucidativos, assim como os perigos que os cercam, como os de que tratamos, os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de habitantes do invisível, ainda inferiorizados. Tudo quanto os espíritos têm podido tentar para despertar a atenção dos homens no intuito de instruí-los, advertindo-os no que concerne aos seus destinos espirituais, ha sido tentado por meio da nova revelação. Mas os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões. Interessam-lhes tão somente as opiniões pessoais, os gozos do momento. De preferência, atendem à satisfação dos próprios caprichos, embora deprimentes, como as exigências do egoísmo gerador de quedas fatais, e por isso mesmo, frequentemente se dissuadem de tudo que os poderia levantar para Deus, evitando-lhe desgraças e decepções. Possibilidades pavorosas como as que acabei de mencionar, pois não será desvirtuando-se diariamente ao embalo das ruins paixões que se imunizarão contra uma espécie de males, cujo único antídoto se encontra na prática das virtudes reais, como na ascensão mental para os domínios da luz. Fazem-se propositadamente surdos aos apelos do protetor divino, que deseja resguardá-los das investidas do mal à sombra do seu evangelho de amor, assim como ao verbo da revelação nova, que em seu nome a todos convoca para a sublime transformação ao advertir. O homem, criatura forjada dos haustos radiosos do foco divino, lembra-te de que és imortal. Pensa que em tudo o que vês, tudo o que apalpas e possuis. As conquistas odiernas que em teu seio fomentam o orgulho, as vaidades, que te cortejam o egoísmo, as loucas paixões que te arrastam o caráter, comprometendo-te o futuro. As fictícias glórias mundanas que te embalam e bajulam as presunções, escravizando-te a materialidade. Tudo passará, desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no ouvido das coisas insustentáveis, que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Mas tu persistirás para sempre, ficarás de pé para completares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos, aguardando pavidamente a aurora de novos sucessos do porvir. Lembra-te de que os mundos que rolam no infinito azul, esses focos de luz e energia que te lenificam as ideias, quando, à noite, desfrutando o merecido repouso após as lides diuturnas, te abandonas a namorá-los, fulgurando em distâncias impenetráveis. Os planetas longínquos, em que diversas paragens siderais do universo ilimitado crescem, progridem e se abrilhantam no carreiro dos milênios, carregando em seus dorsos generosos outras humanidades,
tuas irmãs, em ascensão constante para o eterno distribuidor de vida e arrastando em sua órbita formosas pleiades de outras tantas joias do inimitável escrínio do universo. O próprio astro-rei, que te viu nascer e renascer tantas vezes sobre a terra, emprestando-te vida, guiando e aquecendo teus passos, sorrindo às tuas vitórias de espírito em marcha, velando por tua saúde e protegendo-te na noite dos milênios, colaborando contigo nas batalhas dos aprendizados necessários à tua educação de herdeiro divino, igualmente passarão, morrerão, para serem substituídos por outros exemplares novos e melhores, que por sua vez atingirão idênticos destinos. Tu, no entanto, não passarás. Resistirás à sucessão dos Evos, como aquele que te criou e te tornou eterno, como ele próprio, dotando-te com a essência da vida, que é ele mesmo, e de cujo seio promanaste. Acautela-te por isso mesmo, ó homem, sendo tu, por direitos de filiação, fadado à glória divina no seio da eternidade. Não poderás fugir dos serviços da evolução que é imprescindível faças dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza, a fim de atingires a órbita de que descendes. E nesse longo trajeto que será indispensável, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação, tantas sofrerás os efeitos da dissonância que criaste, contrariando a lei a que estás sujeito como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti enquanto seja tempo, enquanto está a caminho do trajeto normal que te solicita apenas realizações benemerentes. Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos, por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a lixiviar a consciência com reparações inapeláveis a par daquelas realizações. Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem, base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é apanágio do teu espírito imortal. Trata, pois, de modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir, em algum dia da eternidade, a imagem e semelhança do seu Criador. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal, o instrutor insuperável, capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se por causa dela aos homens, dirige? Os filhos do infortúnio de preferência. Aqueles cujas almas, abatidas pelas supremas desilusões do mundo, tiveram os corações revivecidos ao influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. Os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamoradas do bem e do belo, os cérebros pensadores, não contaminados de indigestas teorias filhas de falíveis opiniões pessoais, e cujos surtos mentais ultrapassaram as barreiras terrestres, na ânsia incontida e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito. Os grandes e poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas,
cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações. O caudal imenso que só em si mesmo crê e só a si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das ruins alegrias que enganam os sentidos enquanto envenenam a alma. Esses preferem nada disso entender, voltando as costas a tudo quanto tenderia a deter-lhes a marcha para o precipício. Até que, com efeito, lá se desempenham, não obstante, os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo. Lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. Quereis verificar? Disse, e adiantando-se, encaminhou-se para uma varandim que deixava vistas para extenso pátio, espécie de claustro pitoresco onde arbustos graciosos dispunham agradavelmente a paisagem limitada. Alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas, onde vultos tristes e impressionantes de entidades sofredoras que, como nós, haviam sido homens, sentavam-se para em silêncio descansar. Irmão João convidou-nos a debruçar sobre o varandim, que se elevava cerca de 1 metro acima do nível do pátio, e continuou. Estas estranhas figuras que daqui contemplareis, pois não convém que delas vos aproximeis, chegaram como vós outros do Vale dos Suicidas. Enquanto, porém, recuperaste a serenidade, conseguindo condições satisfatórias para tentativas prometedoras, estes pobres irmãozinhos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam para cair em apatia, o que indicará serem bem diferentes o vosso nível moral e o grau de responsabilidades no suicídio. Estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e, por enquanto, invencíveis. Não podem raciocinar como seria de desejarem um espírito desencarnado. Não conseguem refletir com a plenitude do senso e apenas compreendem o que em derredor se passa como se no fundo de um sarcófago entrevissem a realidade. Os empuxões dramáticos que os surpreenderam nas procelas das próprias inconsequências e a truculência dos males de que desde muito se circundaram, elevaram-se a extensão tal que lhes adormentou a vivacidade própria do espírito, do ser consciente, que se originou de um impulso divino. Aqui, na desoladora estreiteza deste pátio, que a misericórdia sempiterna do Senhor de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra, aos quais admiradores solícitos teceram necrológios eloquentes em páginas de jornais importantes, e em memória de quem exéquias pomposas se celebraram, que tudo possuíram do que de melhor existe sobre a terra, mas que, infelizmente, se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres, em faustos, nem sempre as elevações, posições sociais ou as riquezas materiais serão garantias para aqueles que as associou aos erros. Nem sempre a prática de abominações ou as inconsequências da imortalidade, assim como as odiosas atitudes do egoísmo, ficarão impunes, abandonados seus dispensadores na descida irreparável para as trevas. Encontram-se aqui orgulhosos e sensuais que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com 1000 gozos funestos. Deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se levariam ao túmulo
antes da época oportuna prevista nos códigos da criação, porque disso mesmo preveniam aos facultativos a quem recorriam quando os excessos de toda a ordem traíam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo, corrigindo os distúrbios com a prática da temperança. Todos estes sabiam-no também. No entanto, continuavam praticando o crime contra si mesmos. Sentiam os efeitos depressores que o vício nefando produzia em suas contexturas físicas, como em suas contexturas morais. Mas prosseguiam, sem qualquer tentativa para a emenda. Mataram-se, pois, lentamente, conscientemente, certos do ato de que praticavam, porquanto tiveram tempo para refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios, certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda inavaliável que do sempiterno receberam com aquele corpo que lhes ensejava progressos novos. Observareis, meus caros amigos, que dentre tantos, muitos queriam esquecer pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pelas libações. Que inconsoláveis, premidos por angústias irremediáveis, buscariam supremo consolo na embriaguez que os levaria possivelmente à desejada trégua ao sofrimento. Mas esse suposto atenuante é sofisma próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio dos pesares que afligem e perseguem a humanidade há 2 milênios ressoa pelos recôncavos do planeta. E posso mesmo garantir-vos que nenhum só homem, desde que foi proferido pelo grande expoente do amor, que se deu em sacrifício no alto do Calvário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido do indumento carnal ou durante o estágio no invisível, à espera da reencarnação. E por isso, certamente, também estes pobres que aqui se acham tiveram ocasião de ouvi-lo em algum local da terra ou da pátria espiritual. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas, desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas 100 vezes responsáveis? Pois ficais sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultuoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão, no momento de supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Atentai, porém, para esta nova espécie. São os cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral, viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito, criatura de Deus, poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhados moral, mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao físico astral as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impurezas, de influenciações pestíferas que o macularam atrozmente. A essa constituição impressionável e delicada, entretecida de cintilações mimosas, a qual cumprirá ao homem alindar com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer e exaltar por meio de pensamentos puros, irradiados em impulsos nobilitantes que confinam com os haustos divinos. Mas jamais, jamais rebaixar com a prática de tão entristecedores deméritos. Efetivamente, víamos acompanhando com olhar interessado as indicações que o emérito moralista nos fazia
individualidades desfiguradas pelo mal em que se conservavam, consequências calamitosas da intemperança, atoleimadas, chorosas, doloridas, abatidas, cujas feições alteradas, feias, deprimidas, recordavam ainda os trágicos panoramas do Vale Sinistro. Excessivamente imaculadas, deixavam à mostra, em sua configuração astral, os estigmas do vício a que se haviam entregado. Alguns oferecendo mesmo a ideia de se acharem leprosos, ao passo que outros exalavam odores fétidos, repugnantes, como se a mistura do fumo, do álcool, dos entorpecentes de que tanto abusaram, fermentassem exalações pútridas, cujas repercussões contaminassem as próprias vibrações, que pesadas, viciadas, traduzissem o vírus que havia envenenado o corpo material. Os retalhados integravam a desgraçadíssima falange, relegada ao manicômio. Conservavam ainda a impressionante armadura de cicatrizes sanguinolentas. De quando em quando, espasmos cruciantes sacudiam-nos, como se estertorassem a lembrança do passado. Pesados e tardos eram os movimentos que faziam. Locomoviam-se a custo, dando a entender carência de forças vibratórias para acionarem a mente e usarem as faculdades naturais ao homem como ao espírito. Dir-se-iam reumáticos, enfermos, a quem ataduras envolvesse, tolhendo-lhe a agilidade das articulações. Entristecidos à frente de tão ásperos sofrimentos e tão espantosa decadência moral, interrogamos cheios de angústia. E que há de ser destas pobres criaturas? Que futuro as aguarda? Em gesto rápido e em idêntico diapasão, o eminente chefe do singular estabelecimento satisfez-nos a ansiosa expectativa, traduzindo a indubitável tristeza que enternecia sua nobre alma de discípulo do Evangelho frente a tão lamentáveis manifestações de inferioridade. Ó, dramático futuro aguarda-as, na confusão expiatória de reencarnação próxima e inevitável, respondeu ele. Os exemplos que apresento neste momento são irremediáveis na vida espiritual. Nada aqui poderá sanar as ferazes angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si mesmos entreteceram com as atitudes selvagens da incontinência, da imprevidência sacrílega em que acharam por bem se locupletarem no livre curso aos vícios com que se diminuíram. Eles mesmos, unicamente eles, serão agentes de misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que se não quiseram furtar. Mas isto lhes custará desgostos, opressões e dores infinitamente amargosas, diante dos quais uma individualidade normal se quedaria estarrecida. Para que se convençam da situação própria, submetendo-se mais ou menos resignadamente às consequências futuras das passadas imprevidências, torna-se necessário da nossa parte, enquanto aqui se demorarem, trabalho árduo de catequese, aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial, carinhosa assistência de irmãos investidos de sagrada responsabilidade. Acontece frequentemente, no entanto, que muitos destes infelizes trazem a revolta no coração, a raiva impenitente pela desgraça de que se consideram vítimas e não responsáveis. Não se resignam à evidência do presente e, inconformados, partem a tomar novo envoltório terreno, agravando a situação própria com a má vontade em que se entrincheiram. A insubmissão e a impaciência, acovardados ante a expectativa dos embates tormentosos da expiação irremediável. Tais como se encontram aqui, estes nada mais representam do que pequena malta de futuros leprosos que renascerão entre as amarguras
das sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária. De cancerosos e paralíticos, de débeis mentais e idiotas, nervosos, convulsos, enfermos incuráveis, rodeados de complexos desorientadores para a medicina terrena, desafiando tentativas generosas da nobre ciência, enquanto pesarão desagradavelmente na sociedade humana, pois são fruto dela, dos seus erros, a ela pertencem, sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário, até quando a calamitosa situação for minorada. Reencarnarão dentro em breve. Conosco permanecerão apenas o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas, sob os cuidados dos nossos dedicados cooperadores incumbidos da sua vigilância. Partirão para o novo renascimento, tais como se acham, pois não há outro remédio capaz de lhes minorar a profundidade dos males que carregam. Levarão para o futuro corpo que moldarão com a configuração maculada com que presentemente se encontram, todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes de que se fizeram incontidos escravos. E ali, como ficou esclarecido, serão grandes desgraçados a se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. Tão ardentes manifestações de sofrimento, no entanto, fá-los-ão colher boa messe de proveitos futuros. Sob os fogos arredentores do infortúnio, as camadas impuras que impedem o brilho desse corpo astral se adelgaçarão, dando lugar a que as vibrações se ativem, desentorpecendo-se para movimentações precisas no campo das reparações. Seus corações, impulsionados pela dor educadora, ascenderão em hausto de súplicas frementes à procura da causa suprema da vida, num crescendo constante de veemência e de fé, até atingirem as camadas luminosas da espiritualidade, onde se farão refletir, afinando-se ao amparo de vibrações generosas e superiores, que lentamente educarão as suas. Pouco a pouco, assim sendo, o vírus se irá desfazendo, até que, com a desagregação do envoltório carnal, se encontrem aliviados e em condições de algo aprenderem aqui conosco, incentivando a própria reeducação depois de receberem alta do nosso estabelecimento. Se bem compreendi, então, a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados lhes é imposta simplesmente como tratamento médico-hospitalar desta seção do nosso departamento? Trata-se de um antídoto, um remédio, pois? Perquiri, sacudido por penoso desaponto. Sim, retornou tristemente o lúcido conferencista. Medicamentação apenas. Um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certos de que somente depois de realizada é que entrarão eles em convalescença. Unicamente não será propriamente uma punição, conforme considerada, pois ninguém infligiu o castigo ou determinou a sentença, senão que todos quantos aqui servimos a lei nos esforçamos, tanto quanto nos esteja ao alcance, por lenificar-lhes a insidiosa situação. Será antes, isso sim, o efeito da causa que o próprio paciente criou com os excessos em que se deleitou. Como tiveste ocasião de saber, porém, a solicitude maternal de Maria, submetida à lei áurea da fraternidade, preconizada pelo amigo incansável que nos conduz à redenção, confere-lhes assistência desvelada e constante. Reencarnados, mergulhados nas ondas terrestres da expiação, continuarão sob nossa dependência da mesma forma, hospitalizados e registrados em nosso departamento,
visitados e assistidos por nossos médicos e vigilantes, como se ainda permanecessem, enquanto será para isto mesmo que tornarão ao findar o terrível degredo para que nos preparamos. Seguimos, não obstante, a visitar os gabinetes médicos no interior do edifício. De passagem, porém, irmão João fez-nos penetrar nas enfermarias, onde se localizavam aqueles que continuavam presas de prostração impressionante desde o ingresso no Vale Sinistro, uma vez que, deprimidas por excessos de toda natureza, notadamente os de caráter sexual, suas faculdades anímicas se haviam amesquinhado, reduzindo-os àquela insólita situação, atestado indubitável dos instintos a que se apegaram. Deitados em leitos que a bondade excelsa de Jesus lhe conferia o direito de usar, por meio dos dispositivos amorosos das leis de caridade que inspiravam todos os serviços da colônia, achavam-se eles isolados dos demais, em recintos extensos, superlotados. Pertenciam a todas as classes sociais e nacionalidades comportadas na circunscrição da colônia. Pesadelos atrozes traziam-nos em constantes sobressaltos, sem que, apesar disso, lograssem despertar do angustiante marasmo. Incapazes de se locomoverem, de externar a palavra, expondo as atormentações que lhes turbilhonavam no cérebro, apenas gemidos débeis proferiam em volta com repugnantes contorções, como se atacados de vírus desconhecidos. Emocionados, passamos entre as filas dos leitos, ligeiramente observando-os as indicações do lúcido mentor, que ilustrava a impressionante apresentação com o verbo atraente que tão bem sabia usar. Se possuís bastante desenvolvimento da visão espiritual, ia elucidando, verificaríeis terríveis emanações se levantarem de suas mentes, dando-se a contemplar em figuras e cenas deprimentes e vergonhosas, resultado da dissolução dos costumes que lhe foram próprios, dos atos praticados contra a decência e a moral, pois ficais sabendo que tanto os atos praticados pelos homens como os pensamentos evolados de sua mente imprimem-se em caracteres indeléveis na sua estrutura perispiritual, escapando-se depois em flagrantes deploráveis aos nossos olhos quando a revelia da lei se bandeiam para este lado da vida. Nesses leitos existem suicidas de todos os tipos, desde os que empunharam a arma ou tóxicos fatais até aqueles que se consumiram vitimados pelos próprios vícios. Une-os a mais ignóbil afinidade, isto é, a da inferioridade do caráter e dos sentimentos. Com efeito, se não podíamos perceber as cenas mentais indicadas como outrora no Vale Sinistro, quando destacamos as relacionadas com o ato violento do suicídio, no entanto percebíamos vapores escuríssimos, quais nuvens espessas, evolarem de seus cérebros, espalhando-se em ondas volumosas pelo ambiente, o qual se toldava, envolvendo os aposentos em penumbra crepuscular acentuada, como se as sombras noturnas ali fossem eternas. O que será o mesmo que afirmar que, para aquelas pobres vítimas de si mesmas, não raiaria ainda a aurora confortadora que para nós já se destacava nos horizontes do futuro. Aliás, como não ser assim, se ali portavam grandes criminosos morais, algozes, que tanto perverteram e infelicitaram o próximo, impelidos pela torpeza dos instintos, monstros humanos que tantas vezes se saciaram na calamidade que faziam desabar sobre o coração e o destino alheios? Como não se encontrarem contaminados de trevas os recintos em que se abrigavam, se as trevas de que se rodeavam eram oriundas deles próprios, pois sempre se regalaram em suas dobras, provocando-as, produzindo-as, nelas
se locupletando durante a vida social e íntima que viveram, acentuando-as com remate acerbo do suicídio? Ali os víamos tais quais eram outrora na terra, homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, rastejando na lama dos instintos, a se ombrearem com o verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas, um dia do abuso que faziam da liberdade em que a criação mantém o ser humano. Agora, porém, aniquilados, estigmatizados pelo passado vergonhoso, cuja imagem os seguia, qual fantasma acusatório, atestando a situação de indigência única que lhes cabia suportar como resultante do indébito procedimento. Observando nosso interesse, o expositor prosseguiu fiel à solicitação de Teócrito para permitir-nos instrução. Será a reencarnação o único corretivo assaz energético para levantar-lhes corajosamente as forças deprimidas. Aqui, só muito fracamente, assimilarão os fluidos tônicos perenemente esparsos no recinto das enfermarias, pois muito espessas se encontram as camadas de impurezas que envolvem suas faculdades para que lhes se permitam benefícios, como acontece a outros internos em nosso instituto. Tais como seus cômpares deste estabelecimento, frequentemente são conduzidos à Terra, a fim de lograrem benefícios ao contato de médiuns moralmente aptos a favorecer irradiações fluídicas capazes de agirem beneficamente, auxiliando-os no despertar. E quando reencarnarão eles? Como se apresentarão na sociedade em que viveram outrora? Indagou de chofre o antigo estudante de Coimbra, com os grandes olhos acesos pelo interesse. No momento em que se atenue o estado de prostração, encaminhá-lo-emos a novos renascimentos, sem que na realidade deem por isso, o que equivale dizer que serão incapazes de algo solicitarem para a existência nova, ainda porque, para tanto, lhes escasseariam méritos de colaborarem nas demarches para o importante certame em que hão de desempenhar o principal papel, atendeu bondoso o servo de Maria. Somente nós outros, portanto, os governadores do manicômio, assim os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos dos acontecimentos relacionados a eles, de acordo com a justiça das leis estatuídas pelo Criador e sob os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer com o alívio da sua imarcessível ternura, e a quem todos os obreiros devem submissão, respeito e veneração. Que lúgubre falange emigrará então em torno esse retorno expiatório para as arenas da terra, com meus pobres pacientes. Não poderei ainda precisar minúcias, mas os acontecimentos por mim adquiridos em assuntos espirituais conferem-me o direito de prever aqui retardados mentais, loucos, epilépticos, possivelmente surdos, mudos de nascença e até cegos, todos deploravelmente ferreteados pela infâmia de que se rodearam no grau equivalente aos delitos praticados. Não seria demasiadamente severo o castigo citado, venerando o senhor diretor? Partindo do princípio de que toda a humanidade erra, cometendo crimes diariamente, perquiri inconformado, enquanto a minha visão interior se desenrolaram panoramas análogos às sugestões apresentadas pelo eminente moralista e por mim outrora verificados diariamente nos cenários terrenos. Não acrediteis assim, meu amigo, retrucou gravemente.
Refleti antes no que expus sobre as leis de causa e efeito, estatuídas pelo legislador supremo no intuito de advertir o homem, como os espíritos, dos erros que praticam em oposição à harmonia das demais leis. Vede o castigo imposto pelo próprio dissoluto que violou aquelas leis, colocando-se na situação de lhe sofrer o ricochete, pois as faculdades radiosas, pelo sempiterno, concedidas às criaturas, jamais serão contaminadas de impurezas pelo mau uso que delas faça o seu possuidor, sem que o atinjam dolorosamente consequências inevitáveis. Sendo o bem a base suprema da vida, em que amarga situação se colocará o ente que o conspurcou, dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição, arrastado por atos opostos aos que o Senhor estatue com o carreiro normal na sublime jornada? Esqueceis então as lágrimas que estes infelizes fizeram derramar a seus irmãos, aos quais infligiram tormentos oriundos do egoísmo e demais expressões vis que deixavam extravasar do coração denegrido? Das difamações com que feriram suas vítimas, aprazendo-se em atirá-las ao descrédito das pessoas conceituadas? Das delações, das críticas ferinas, das ignomínias com que muitas vezes enxovalharam a pessoa respeitável do próximo, valendo-se das faculdades do raciocínio e da inteligência, apenas para infelicitar a outrem, preparando outro sim para si mesmos os abismos em que se haviam de despenhar? Pensaste nas ingratidões e traições impostas aos simplórios corações femininos, que enredaram em suas garras abomináveis, forjadas em instintos sórdidos? Na inocência infantil e juvenil, que muitos destes que aqui vedes conspurcaram monstruosamente? Nas cenas degradantes, por eles criadas e praticadas comumente durante a existência terrena, levando à corrupção e à perversão aos circunstantes dos planos objetivo e invisível que a presenciassem e infelicitando as correntes fluido-magnéticas que sobem da terra para o invisível, a nós outros, sobrecarregando de preocupações por obrigarem-nos a exaustivos serviços de saneamento e higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas? Ah, meus filhos, como vos admirais agora de que renasçam estes pobres tolhidos por incapacidades invencíveis, se da existência que lhes foi concedida, a fim de tratarem de progredir, fizeram arma contra os ditames sagrados do próprio Criador de todas as coisas, a quem muito e muito ofenderam, ofendendo a si mesmos e ao próximo? Ademais, não estarão eternamente precipitados nos pélagos cheios da iniquidade que cavaram. A dor educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-os com a lei. Ó Deus, é a misericórdia infinita, meus amigos. E deseja as criaturas harmonizadas com a beleza eterna das suas leis. E se sabemos que essas leis são incorruptíveis, cumpre-nos observá-las e respeitá-las, a fim de não virmos a tragar o fel irremediável das consequências que, por nossa própria vontade, criarmos com os desvios da rota natural e luminosa. Baixei a fronte, como sempre, em presença da lógica irretorquível de mais aquele discípulo do mestre Nazareno. Pelas galerias e antecâmeras próximas aos santuários, isto é, aos gabinetes médicos, onde a distribuição de eflúvios minorativos era sábia e caridosamente operada, vimos que enfermeiros iam e vinham, aparando doentes fracos e atemorizados, provindos do pátio que acabáramos de visitar e de outras dependências, a fim de serem beneficiados. Pelos retalhados, observávamos que votavam
especial comiseração, dado que muito penosamente se podiam locomover. A julgar pelas exposições do irmão João, que tecia considerações importantes a respeito de quanto se nos deparava, seriam eles futuros paralíticos e enfermos de nascença, desde a infância, revelando anormalidades impressionantes. Com efeito, suas atitudes eram tolhidas por dificuldades extremas de vibrações, dispersadas que foram estas pelo choque terrível. Seus gestos pesados e desinteligentes, como que peados pelas sombras dos golpes e contragolpes que se fotografaram tragicamente no espelho sensível da organização astral. Choravam ininterruptamente, como se o choro houvesse degenerado um hábito atroz, criado pela intensidade do martírio. Inquietos, sempre sob a cruciante angústia de perene mal-estar, conquanto submissos, incapazes de blasfemar, como geralmente sucede aos suicidas muito desgraçados. Deixando, porém, para trás os santuários onde não penetramos, atingimos salão amplo, espécie de auditório, singelo e sugestivo, onde ensinamentos moralizadores eram ministrados por um jovem servo que, em existência remota, trouxera muito dignamente o feio burel de religioso franciscano, mas cuja alma se iluminara sob as virtudes auridas nos ensinamentos redentores do testamento do divino missionário, tão fielmente servido pelo seu patrono. Usando aquela inconfundível doçura, apanágio dos caracteres moldados na verdadeira escola da iniciação cristã, esse novo legionário expunha singelamente, como quem aconselhasse ou ensinasse a observar a ideia de Deus e de sua paternidade sobre a criação. Bem assim, a missão messiânica e suas dilatadas consequências, beneficiando o gênero humano. O convite à prece, ao exame individual interior, era repetido e satisfatoriamente explicado todos os dias, antes do ingresso nos gabinetes para a higienização fluídica operada pelos dedicados psiquistas. Esses os principais recursos a serem tentados na ocasião para tratamento dos enfermos, visto que seriam tentativas para a reeducação mental, exercícios que levariam o paciente a estabelecer mais tarde correntes harmoniosas com os benéficos poderes do alto. E tão transcendente ensinamento era enunciado singelamente, ao critério de métodos ao alcance daquelas mentes conturbadas e sob inspiração de uma doce e fraternal caridade, cuja fragrância penetrou até o âmago das nossas almas, comovidas ante a visão de tão nobres corações devotados ao auxílio amoroso para com o próximo. O jovem obreiro, sincero, humilde no seu imensurável esforço pela caridade, não enxergava naqueles réprobos feios e repulsivos a quem servia o indivíduo maculado pelos erros vergonhosos, nem a configuração astral execrável do que fora um homem dissoluto que dispersara a faculdade nobre dos sentidos no domínio dos gozos impuros. O que ele via e piedosamente amava, desejando servir e engrandecer, eram irmãos menores do que ele, os quais mandava o dever fossem ajudados pelos mais velhos a galgar as escarpas do progresso. Eram almas destinadas à glorificação da luz, que necessitavam orientar-se na longa estrada em que realizariam o espinhoso trajeto da ascensão para o foco sublime gerador da vida. Poderíamos ser informados das demarches também relativas a esses companheiros para o notável acontecimento da volta ao corpo material? Solicitou novamente o doutor de Coimbra, a quem interessavam muito vivamente as alusões ao assunto melindroso de um renascimento na Terra,
porquanto lhe afligiam incessantemente a consciência fortes intuições quanto ao dever urgentíssimo, pendente do seu caso, de nova permanência num corpo de homem, a fim de se desobrigar por meio da expiação do crime na penosa indefesa daquele a quem amara. Sim, meu jovem amigo, satisfez o amável guia. Será possível e até indispensável pô-los a par dos trabalhos gerais acerca desse importante assunto que tão de perto interessa a todos vós. Todavia, não é a esta repartição que compete esclarecimentos mais amplos, visto existir em nosso Instituto o departamento autorizado aos serviços gerais do retorno a existências corporais. Certamente visitá-lo-eis ainda. Nesse departamento, vereis que sobressaem, pela sua invulgar importância, os laboratórios onde se concertam planos para o melindroso certame, onde são preparados os desenhos e mapas para os futuros corpos a serem habitados pelos delinquentes, cuja tutela nos seja temporariamente confiada. Se este for suscetível de renascer com o envoltório carnal deformado, ou adquirir enfermidade como a cegueira, por exemplo, na sequência da existência, ou ainda acidentar-se em seu decurso, tornando-se mutilado, o mapa que lhe seja destinado será traçado com as necessárias indicações, pois já sobre o seu organismo perispirítico existirá o sinal da futura deformidade física, porque o seu estado mental e vibratório, coagido pelos remorsos, imprimiu na poderosa sensibilidade daquela sutil organização a vontade de se tornar mutilado, cego, mudo e etc., a fim de expiar o mal passado, como vem sucedendo convosco mesmo, caro irmão Sobral, que vos tendes fortemente impressionado com o caso das próprias mãos. Necessariamente, a preparação de tais debuxos estará sempre a cargo de técnicos conscios do alto encargo que lhes é conferido, o que indicará serem eles espíritos merecedores de plena confiança dos diretores desta colônia. Uma vez concluído, serão encaminhados à direção dos gabinetes de análise, os quais realizarão os serviços comparativamente com as premências expiatórias do interessado, levando a justiça dos méritos que tenha, curvando-se às injunções das desvantagens dos deméritos. Tudo concorde com as conclusões anteriormente feitas pela sessão de programação das recapitulações. Quanto seja possível para suavizar as penúrias das provações, será por lei concedido ao delinquente que voltar a renascer na terra. De outro lado, suas forças morais e suas capacidades de resistência serão igualmente balanceadas. Convém acentuar, meus caros amigos, que a reencarnação é concessão sublime feita pelo Pai Supremo às suas criaturas para que progridam e se engrandeçam, preparando-se para a herança que lhes estará reservada na glória do seu reino. É de lei, e ninguém há que atinja o seu destino imortal sem palmilhar os degraus dos renascimentos, na Terra ou em outros mundos planetários. Todavia, se a alma rebelde há desperdiçado longo tempo, abusando dessa concessão, com manifesto desrespeito à lei magnânima que lhe permite tantas vezes o mesmo ensejo, tornar-se-á a concessão ainda mais apreciável, porque, geralmente, para tais casos, existirá a intercessão do próprio Mestre Redentor, que ao Criador Supremo suplicará novos ciclos de experimentações a fim de poder o rebelde reabilitar-se. Do exposto, respeitável irmão, só nos cumpre concluir que, sendo o corpo físico terreno depósito sagrado, como verdadeira dádiva celeste que é,
As criaturas encarnadas procederiam com muito mais inteligência se conduzissem à altura da concessão recebida, portando-se com respeito, consideração e prudência durante o período em que se obrigassem a permanecer, usufruindo as vantagens morais que a estada no planeta lhes confere? E isso porque evitaria a repetição de existências expiatórias, dolorosas e inevitáveis, resultantes que são do uso, do desrespeito às leis veneráveis a que é submetida a vida universal? Intervim eu, algo contrafeito. Assim é, meu amigo. Muitas dores seriam assim evitadas, tornou o diretor do manicômio. E se o corpo físico terreno é depósito sagrado que ao homem cumpre respeitar e proteger, salvaguardando-o quanto possível de impurezas e danos, o físico astral, que é o que trazeis no momento, não o será menos. Enquanto nossa alma, inteligência, consciência, razão, sentimento, o ser, enfim, é a própria essência do Criador, partícula sua, centelha extraída do seu supremo ser. Por aí percebereis, meus caros amigos, que todos somos templos veneráveis, pois que possuímos a glória de trazer Deus em nós, e que quer na terra como seres humanos ou no invisível como espíritos libertos, devemos respeito e veneração a nós mesmos, bem assim aos nossos semelhantes, atendendo a que todas as criaturas são perfeitamente iguais diante do seu Criador, joias muito amadas do escrínio sempiterno daquele que é a suprema razão da vida. Daí, certamente, se origina a lei básica divina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seguia-se pausa dilatada, enquanto o leal servidor atendia a injunções inadiáveis do seu cargo, e durante a qual nos quedamos pensativos e silenciosos, observando quanto possível as figuras angustiosas dos pobres internos que nos eram dados a contemplar. À volta do mentor, Mário Sobral, insofrido e interessado, quebrou o silêncio, exclamando de mansinho: gostaria, se possível, continuar ouvindo vossas explanações técnicas, venerável irmão. O velho servo de Jesus sorriu e, correspondendo à humilde solicitação, com um amigável gesto continuou, atraindo novamente nossa atenção. Todavia, consoante vos dizia, tem havido casos em que nossa guardiã não permite a reencarnação tal como fora por nós ideada, concedendo-nos então o gracioso favor da sua inspiração para a programação mais acertada, condizente com o estado do postulante. De qualquer forma, porém, os planejamentos para as peripécias de uma encarnação serão rigorosamente estudados, assentados, realizados e revistos. Concorde sempre com a mais equitativa justiça, entrando em pleno cumprimento a alta expressão da sentença imortal, sancionada pelo Mestre Divino, a qual deve esclarecer também todos os grandes e irremediáveis problemas que afligem e decepcionam a humanidade. A cada um será dado segundo as suas obras. Comumente, é o próprio pretendente ao renascimento que escolhe as provações por que passará, os acres espinhos que lhe irão dilacerar os dias da existência terrena, e onde convirá que remedeie as consequências do pretérito culposo. Ele próprio suplicará as potestadas guiadoras ensejos novos que lhe permitam testemunhar o arrependimento de que se achar possuído,
assim como o desejo de iniciar caminhada regeneradora, que lhe favoreça a ocasião de corrigir-se dos impulsos inferiores que o arrastaram ao mau procedimento. E tais testemunhos tanto poderão ser efetivados num corpo relativamente são, quando dominem os sofrimentos morais superlativos, como no mutilado ou tolhido por enfermidades irremediáveis, tais sejam os agravantes da falta, os deméritos acumulados. Assim sendo, o próprio paciente organizará o traçado dos mapas para o seu futuro estado corporal e a programação dos acontecimentos principais e inevitáveis, que deverá viver efeitos lógicos e inseparáveis das causas criadas com as infrações cometidas, mas assistido sempre por seus mentores dedicados. No que concerne aos internados nesta dependência hospitalar, não será todavia assim. Meus pobres pupilos não se encontram em condições de algo tentarem voluntariamente. Sua volta ao renascimento carnal será então o cumprimento de um dispositivo da grande lei, que faculta novo ensejo ao infrator, sempre que houver fracassado o ensejo anterior. Será o movimento de impulsão para o progresso, o medicamento decisivo que há de colocá-los em situação de convalescentes, assinalando a alvorada de etapas redentoras em seus destinos. Aturdido com presença de tão profunda quanto melindrosa tese, que eu bem o percebia, caberia em muitos volumes seguidamente. Perguntei ainda, enquanto caminhávamos, demandando o exterior, cogitando do regresso. Desculpai minha insistência, venerável irmão diretor, porém o assunto que acabais de expor, por seu ineditismo, pela intensidade e profundeza dos raciocínios que provoca e inexcedível surpresa que proporciona ao pensador, não só empolga como sinceramente comove. Seria acaso possível examinarmos, desde já, alguns desses mapas, mesmo antes da preparação dos que nos disserem respeito? Como são eles? Ou será tão nobre labor oculto a olhos profanos? E sentia-me realmente comovido, acovardado mesmo, lembrando-me de que também eu era réu, que me suicidara fugindo às cegueiras dos olhos, que tudo indicava teria o pobre Mário o seu futuro mapa corporal de mãos mutiladas, e que algo me segredava que eu deveria ser ainda cego, de qualquer forma cego. Irmão João, de certo, percebeu a angústia que me ensombrava a mente e o coração, pois que assumiu expressão de inconfundível bondade ao responder. Certamente que um serviço de tanta responsabilidade não será realizado publicamente para divertir curiosos, que também os há aqui. Não obstante, com recomendações de autoridades competentes, as câmaras poderão ser franqueadas à visitação. Sereis encaminhados a elas, estou certo, visto tratar-se da necessidade de vos ministrar instrução. Porfiai por vós não desanimardes ante as perspectivas futuras, meu amigo. Confiai antes na inexcedível ternura de nosso amado Mestre e Senhor, que é o guia infalível dos nossos destinos. Lembrai-vos, outro sim, que aquele que estabeleceu a sabedoria das leis que regem o universo também vos saberá fortalecer para a vitória sobre vós mesmos. Tudo era suavidade em torno do pavilhão indiano, onde acabávamos de chegar. Aos nossos ouvidos soaram os doces convites para a meditação da noite. Era o momento solene em que a colônia se consagrava à comunhão mental com a augusta tutelar Maria de Nazaré.
Minhas recordações assinalam ainda que, nessa tarde, nossas preces foram mais ternas, mais humildes, mais puras.